O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar alguns instantes. Meus irmãos e minhas irmãs, quinto domingo do tempo comum, e nós podemos começar a nossa reflexão de hoje com a pergunta da primeira leitura que Jó faz, ou que ele se faz. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? É um questionamento que toca toda a realidade do ser humano. Muitas vezes, quando nos deparamos com o sofrimento, é algo muito comum nos questionarmos e ficar perguntando por quê? Por que existe o sofrimento? Isso é quando não afirmamos que de fato é um sofrimento a vida humana. Questionamentos tocam a nossa existência e junto com isso sempre vem aquela pergunta: por que eu existo? Por que eu estou neste mundo? E é claro, tem filósofos antigos ou contemporâneos, que diziam que todo sofrimento que existe no mundo é fruto do querer humano, da vontade humana. Há um pouco de razão? Só erravam quando determinavam que era preciso, ou melhor, era desejoso a morte, o fim de tudo, para dar solução àquilo que não se aceitava. Mas então é um questionamento, e esse questionamento, como seria bom todos nós lançarmos ao nosso interior. Mas é claro que a liturgia de hoje não deixa cada um de nós sem respostas, ou então sem alternativas, ou sem orientação, como você quiser usar ou empregar o termo. No Evangelho de hoje nós lemos Jesus indo à casa de Pedro, encontrando uma pessoa com sofrimento, a mesma realidade de Jó. Vale a pena trazermos para a nossa reflexão que Jó tinha tudo. Tinha bens, dinheiro, uma linda família, tinha tudo. Tinha fé em Deus. E de repente recai sobre ele, sobre sua família, sobre a sua casa, males. Perde tudo de uma hora para outra. A única coisa que permaneceu, mas ainda ficou trêmula, abalada, foi a fé em Deus. E todo o livro de Jó é uma constante
guerra entre ele e os seus amigos que representavam a sociedade daquela época, que tinham em mente que se era bom, se a pessoa era boa, então bênçãos ia vir para aquela família, para aquela casa, para aquela pessoa. Se não fosse tão bom, ou então se estivesse em pecado, os males iam recair também sobre aquela pessoa, sobre a sua casa. Tendo isto em mente, então Jó estava em pecado, distante de Deus. E por isso os males se apresentaram na vida dele, perdeu tudo. Só que quando os amigos apresentam essa fala para ele, causa uma revolta no seu interior, com os amigos, com a concepção da época, mas também em relação a Deus. Porque estava sendo ridicularizado e ele sabia que era um homem justo e que não estava em pecado. E essa realidade da época de Jó também chega para nós. Muitas vezes a gente tem isso muito na mente, principalmente quando a gente se depara com alguém que está com aquela doença. Tempos atrás, isso quando eu ainda era pequeno, acho que tinha uns 10 anos, 12, volta e meia sempre escutava. Eu nunca mais ouvi, né? Até porque nunca mais ninguém chegou para mim já como padre e falou assim, o que será que a pessoa fez para merecer aquela doença? Não falava o nome da doença. Hoje a gente fala com muita facilidade, câncer. Eu morei 3 anos no Nordeste, quando ia falar sobre isto, que alguém estava com câncer, aí ele está com aquela doença. E no diálogo surgia a fala, mas o que será que ele fez para merecer isto? E saindo do câncer, indo para qualquer outra doença, o que será que ele fez para merecer isto? Nós encontramos aqui essa teologia do tempo de Jó. Se eu for bom, eu recebo bênçãos, porque se eu for mal, eu vou receber males. E também tem muitas vezes as nossas falas que são assim, mas eu sempre faço bem, por que eu estou passando por isto? Também raízes neste tempo, que foi sendo passada de geração a geração. E às vezes nós nos damos conta que o que é errado se alastra com muita facilidade do que aquilo que é certo, do que é verdade. Por que será que a gente se apega sempre às mentiras? Quando digo mentiras, aquilo que muitas vezes engana a gente, que não é o querer de Deus, que não é a verdade de Deus. Então, no Evangelho nós nos deparamos com essa visita de Jesus à casa de Simão Pedro, onde o sofrimento estava presente. E o que o Evangelho quer dizer para nós? Jesus entra naquela casa. Primeira leitura apresenta a falta de sentido de vida. No Evangelho, Jesus não estava na casa, então havia uma enferma. Jesus, quando entra naquela casa, toca a realidade daquela mulher. Qual é a atitude dela? Se levanta. E depois se coloca a serviço. Por que será que o Evangelho e por que a liturgia pega esse texto hoje e apresenta para nós? Para dizer para nós, onde Jesus está, o sentido de vida se faz presente. Mas quem é Jesus? Essa é a pergunta que vai aparecer aqui, no meio, embora no texto não está. Quem é Jesus? Jesus é aquele que saiu ao encontro do outro, que falou as coisas de Deus, que fez a proposta da mudança de vida. Isso é muito importante, porque senão nós podemos pegar somente as coisas boas da fala de Jesus. E quando fala em conversão, mudança de vida, isso não nos agrada. Nós, seres humanos. E eu não estou dizendo para vocês, eu estou dizendo para mim também.
Porque como é difícil quando a gente se depara com alguma coisa da parte de Deus que vai mexer justamente naquela coisinha nossa, aquele apego. E Deus vai falar assim, eu quero justamente isso aqui. E você, não, Senhor, mas isso aqui é tão bom, é tão prazeroso, me satisfaz, me causa uma alegria enorme, mesmo que seja passageira, mas eu me apego. E Deus continua, eu quero isto daqui. Voltando à primeira leitura, Deus fez isso com Jó. Até ele chegar no final do escrito e dizer, Senhor, eu me rendo. Você é tudo. Não dá para pegar você e colocar no bolso para dizer assim, agora eu te conheço e sei quem você é e agora você me pertence. Ele apenas se abandona e diz para Deus que Deus sempre está com ele. Voltando ao Evangelho, Jesus, ele pega e transforma a vida daquela mulher. Tamanha transformação que ela deixa de estar parada, devido à doença, à limitação, e se coloca a serviço. Então, uma vez tocado por Jesus, nós vamos também nos colocar a serviço, porque quando o amor toca a nossa realidade, nós vamos levar isso para o outro. E vamos perceber que ao levar isto para o outro, eu vou receber graça. Eu dizia isso, não sei se foi no final de semana passado, em uma das missas que eu celebrei, eu recordava algumas missões que, quando a gente sempre tem ordenação sacerdotal, quando é cidade pequena sempre é bom, porque a cidade pequena fica mais fácil de você fazer as visitas e tal. Cidade grande já fica um pouco mais complicada. Então, a gente escolhia determinada localidade e íamos 2 a 2, às vezes de 3 pessoas. E nessas idas, posso me recordar da primeira, muitas vezes tinha aquele sentimento, eu vou levar algo para alguém. Eu vou converter aquela pessoa. Humano. Mas quando eu cheguei e me deparei com a realidade daquele povo, de determinadas pessoas, alguns num sofrimento tremendo, outros mesmo no sofrimento, mas com alegria enorme. Grande foi a riqueza para mim em ter ido àquela casa. Na dinâmica do reino, aí a gente pode resgatar batismo do Senhor. A proposta toda da liturgia nessas primeiras semanas vem falando do batismo do Senhor, do nosso batismo, da responsabilidade que eu tenho e que eu preciso dar uma resposta a esse projeto, essa proposta de Deus a partir do batismo do Senhor. Eu preciso dar uma resposta. Então, no decorrer dessa semana, vem apresentando. E aí hoje vem e diz para nós, olha, você que se deixa tocar e vai ao encontro do outro para fazer o bem, a exemplo do Cristo, você vai receber graças. Mas não é que eu vou lá para receber a graça por interesse. Não, é porque é de forma gratuita. Eu vou para ofertar e ao mesmo tempo eu vou colher coisas boas para mim. Então aquele que semeia bondade, colhe bondade. É isso que o Evangelho quer apresentar para nós hoje. E o que chama a atenção também no Evangelho de hoje? A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Mas antes disso diz assim, ó, à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. E logo em sequência diz, a cidade inteira estava diante da casa. Ou seja, era uma cidade inteira enferma. Inteira. E todos foram à presença de Jesus. Indo por si só, ou levado por alguém, mas foram. E nessa caminhada, nós precisamos ter a compreensão de São Paulo, de que
É Deus que chama. E eu preciso ir. Sem pretensões, como eu disse ainda há pouco, sem querer coisas em troca. Eu preciso ir e ofertar de forma gratuita como eu recebi. Recebi de forma gratuita e vou conceder também de forma gratuita. Vale ainda olhar para o Evangelho e colher de lá. Jesus nos dá o exemplo que em toda essa dinâmica, seja de sofrimento, seja de bênçãos, seja no serviço, em apresentar a bondade, a face do Cristo para o outro, eu preciso formar intimidade com Deus por meio da oração. Aqui é a palavra-chave. O que me fortalece? Oração. O que faz com que Deus esteja sempre presente na minha vida? Oração. Mesmo que seja nos momentos de incredulidade, como era o de Jó, no sentido de relacionamento com Deus, das revoltas diante das coisas que estavam acontecendo em sua vida. É preciso se retirar para rezar. Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Eu preciso me retirar para rezar a sós com Deus. Boa dica para nós. Que o Espírito Santo nos conduza a esta verdade e fomente em nós esse desejo de estar na presença deste Deus, formando intimidade por meio da oração. E depois, claro, indo no exercício, na construção do reino. Que assim seja. Creio